Vamos lá, Banco do Brasil, Caixa Seguradora, Klabin, enfim, cara, tem uma série de empresas muito populares que eu sei que muitos investem, que hoje eu não investiria de jeito nenhum. E nesse vídeo eu vou comentar sobre 5 tipos de empresas que eu não investiria nesse período, nesse momento no mercado e também o porquê. Só que antes eu queria que você comentasse quais ações ou qual ação você não investiria de jeito nenhum hoje e por quê. É importante você entender sobre um erro que eu vejo que muitos investidores cometem, que eu cometi lá atrás e que me custou bastante. Para contexto, eu já cometi um monte de erro aqui na minha jornada como investidor. Eu já comprei uma ação só porque ela despencou lá atrás, 2011. Eu achava que ia voltar a ser o que era antes e aí eu só me ferrei, só tomei ferro. Eu já peguei meu dinheiro para investir em ações, comprei tudo em 1, 2 ou 3 apenas ações. Eu já tentei viver de day trade. Eu já especulei com opções, inclusive quebrei, perdi toda a grana que eu tinha, isso aqui em 2011. Enfim, uma trajetória que me tornou mestre em perder dinheiro. E hoje, mesmo sendo gestor profissional de investimentos e longe de ser o dono da verdade, eu consigo olhar para trás, ver as cagadas que eu fiz e te ajudar a não cometer algo parecido. Essa minha experiência como gestor, né, já estou trabalhando há 10 anos no mercado financeiro e faço uma reflexão que é um pouco dura, mas você precisa ouvir, que aqui a maioria dos investidores vai perder dinheiro porque a maioria dos investidores não sabe o que está fazendo. Investir sem saber o que está fazendo pode custar muito caro no longo prazo. E quando eu falo que não sabe o que está fazendo, não sabe nem o que fazer para comprar uma ação. O cara vai lá e segue uma diquinha para decidir qual ação comprar. A dica é de um amigo, de um parente, de um colega de trabalho, de alguém no YouTube. Tem que ter noção porque tá colocando o dinheiro suado dele nessa ação, que é uma loucura, né? E mesmo aqueles caras que vão um pouco além e tal, vão estudar sobre quais ações comprar, muitas vezes acabam nesse mesmo erro, né? Acabam tomando decisão por conta de uma dica. Acabam vendo chamadas como essas, né? 7 melhores ações para comprar hoje. Ou ainda como essa, né? As ações mais recomendadas pelos analistas para comprar. Poucos falam sobre, de fato, seguir uma estratégia que te mostre quais comprar, quais não comprar, quando comprar e quando vender. E aqui eu vou te falar sobre ações que eu não compro. Primeiro tipo de ação que eu não compro é uma ação, qualquer que seja, com foco no curto prazo. E aí, para trazer o contexto, o mercado ele é inundado com oportunidades imperdíveis de investimentos no curto prazo. Manchete, o que comprar e vender nesta segunda-feira aí. Estão praticamente todos os dias aí no radar. Muitos falam de day trade e a real é que ninguém ganha dinheiro com day trade. Ou melhor, quase ninguém. Foi isso que concluiu um estudo da FGV, que mostrou que 97% dos day traders perdem dinheiro. Então, se você está pensando em fazer day trade ou investir em ações sim, para ganhar um dinheiro ainda nesse ano, ainda nos próximos meses, cara, esquece isso. Porque o que faz esses caras focados no curto prazo perder dinheiro é que no curto prazo tem muito zigue-zague e isso mexe muito com as emoções dos investidores. Não à toa, se for olhar o gráfico do Ibovespa, né, com fechamento mensal, ele é desse jeito, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se você olha para o mesmo gráfico, só com fechamento de 6 em 6 anos, ele fica bem diferente e parece uma jornada muito mais tranquila de você trilhar. Esse é o primeiro tipo de ação que eu não compro de jeito nenhum. O segundo é uma ação que eu vou comprar só porque caiu. Muita gente se interessa numa ação só porque ela tá despencando. E até me aproveito disso, eu faço vídeos com essa chamada, né, aqui no Clube do Valor. Eu mostro ações baratas e que despencaram recentemente, porque eu sei que ações que despencaram são ações que chamam a atenção dos investidores. Eu comentei agora há pouco, né, que eu investi em ações de 2011, ações da Parmalat, como dizer, Jeff, estava todo entusiasmado que as ações estavam caindo, achei que fosse ficar muito rico e perdi muito dinheiro. E isso acontece porque quando a gente está começando no mercado, não tem ainda tanta experiência, é uma ação despencando, a gente passa a ter a falsa sensação de que ela pode voltar para onde ela estava antes. Vi que muita gente, por exemplo, comprou Oi por causa disso. Inclusive, esses dias me comentaram, né? Se a Oi voltar ao patamar anterior, metade do Brasil fica milionário. O Brasil vira nova Mônaco. Só que o fato é que tem uma lista enorme de ações que tiveram um desempenho horrível nos últimos 10 anos. Caíram e não voltaram onde estavam antes. Então, assim, só porque caiu não é um motivo para você comprar uma ação. Tem um terceiro tipo de ação que eu não compro de jeito nenhum, que é a ação que é fruto de uma diquinha. Tem que tomar muito cuidado quando você compra uma ação só porque ela está numa lista de uma manchete online. 5 ações para lucrar neste mês, por exemplo. Cara, se você só pegar e copiar essas ações sem entender por que o analista está recomendando elas, por que elas passam uma determinada estratégia, por que elas supostamente estão baratas, e sem entender tudo isso, não vai dar certo. E sim, às vezes eu faço vídeos assim, lista de ações baratas. Só que perceba que 80% do vídeo, 85% é eu tentando explicar a estratégia, tentando explicar o que faz para mim uma ação ficar barata. E eu entendo que só vai ter sucesso com qualquer estratégia o cara que souber aquilo que ele está fazendo. Isso, posso pular aí para o quarto tipo de ação que eu não compro de jeito nenhum, que é aquelas ações que você já tem, você não sabe por quê, eventualmente até seguir uma diquinha, mas mantém carteira só porque ela caiu. E aí você mantém até empatar. Pensa, não, essa ação aqui que eu comprei ali a R$10 está valendo 1,
só vendo depois que passar de 10. Esse é um viés comportamental, o viés da ancoragem. Você está ancorando a decisão de vender uma ação a um dado aleatório. Aleatório porque se você não compraria hoje essa mesma ação R$1 que você tem em carteira, a decisão de manter significa a mesma coisa de comprar ela. É o viés da ancoragem, mas também isso aqui é chamado de efeito disposição no mercado. É um fenômeno que diz que você tem a disposição maior em segurar uma ação perdedora do que uma vencedora. Então, na média, quando você segue uma dica, se essa dica dá certo e a ação sobe um pouco, 20, 30%, você vende rápido. Se a dica der errado e a ação despenca, cai 30, 40, 50, 70%, você mantém. Então, se na média metade das ações vão subir, metade vai cair, você vende rápido as que sobem, segura até o fim as que caem, não vai dar certo. E como eu te mostrei, tem muitas ações que despencam período de 10 anos e não voltam mais ao patamar anterior, não tem volta. Por isso, eu não compro mais uma ação minha só porque ela está em carteira, só porque ela caiu. Inclusive, muitas vezes eu vendo ações com prejuízo mesmo. Ela tinha determinado fundamento, ela estava barata na minha estratégia, passou o tempo, ela ficou cara, os resultados caíram, a cotação caiu, que beleza, acontece. Você acostumar a perder dinheiro, a gente perde com várias ações aqui e o mesmo vale para todos os investidores. Não existe investidor que não perdeu. Mas dito isso, ainda tem o quinto tipo de ação que eu não invisto de jeito nenhum, que são as ações caras. Aqui é claro, não quero me posicionar como o cara que consegue prever o futuro. Eu quero dizer algo óbvio, Tem algumas ações que estão caras e que podem subir. PEG, por exemplo, é uma empresa que está cara, de acordo com o meu método, há muitos anos e tem um resultado muito bom nos últimos anos. Agora, o grande ponto aqui, investir é um jogo de probabilidade. E a probabilidade de uma ação cara subir é muito menor do que a probabilidade de uma ação barata subir. Se você cruzar aqui esse gráfico que mostra o desempenho de uma carteira das ações mais baratas da bolsa contra uma carteira com ações mais caras da bolsa, você vai ver que a carteira de ações mais baratas teve um resultado melhor do que a carteira de ações mais caras. E aí a solução para isso é você ter um método que vai te orientar, que vai te dizer quais são as ações mais baratas da bolsa e quais ações estão mais descontadas para você comprar aí hoje. É isso que eu desenvolvi, um método para mostrar as ações mais baratas da bolsa. É uma estratégia que vai trazer clareza e aumentar o seu potencial de retorno, te mostrando sempre quais ações comprar e quando vender uma ação. Método que eu testei, comprovei que ações baratas tendem a superar as ações caras. Inclusive, eu expliquei todo esse método, tintim por tintim, num e-book que eu gostaria muito de daqui a pouco encontrar uma editora, dar uma aprofundada ali nos conceitos de vender, mas que por hora, para levar esse conhecimento para mais e mais pessoas, eu estou distribuindo de forma gratuita. Então, nesse e-book você vai entender toda a explicação da estratégia e vai conhecer ainda 10 ações baratas nesse mês atual. Você pode baixar esse e-book apertando nesse botão aqui e também aí preenchendo ali seu nome e e-mail na próxima página. E nesse e-book você vai encontrar qual é o nosso processo, que é basicamente o seguinte: a gente começa filtrando um grupo, um universo de ações com menor liquidez. Depois, a gente organiza as empresas por earning yield, que a gente parte do EBIT, algo muito parecido com lucro operacional, e divide pelo enterprise value. Daí, a gente faz ajustes no resultado operacional das empresas e chega numa lista de 20 ações muito baratas. E aí, qual o ponto aqui, tá? Um banco, como o Banco do Brasil, não tem EBIT. O balanço de um banco, demonstrativo de resultado de exercício de um banco, é diferente de uma empresa normal. Então esse método acaba excluindo bancos, por isso que eu não invisto em Banco do Brasil de acordo com essa estratégia. Uma seguradora, ela tem o seu enterprise value alterado, porque uma seguradora tem que ter muito dinheiro em caixa, tem que reter muito dinheiro em caixa por conta das provisões que tem, por conta do sinistro que ela tem a pagar, e muito dinheiro em caixa reduz o enterprise value de forma artificial, por isso a gente corta as seguradoras, por isso Caixa Seguridade a gente não compra, BB Seguridade, enfim. Depois de todos esses filtros, a gente chega numa lista das ações mais baratas da bolsa. E nessa lista tem várias ações que eu não compro de jeito nenhum, não enquanto estiverem caras. Esse é o caso da Klabin, que está na 36ª posição enquanto eu gravo esse vídeo, com earning yield de 13,42%. É o caso de M. Dias Branco, earning yield de baixo, de Via Varejo, earning yield baixo, Pets, earning yield baixo, e mais tantas e tantas empresas que, para mim, são caras. Então esse é o meu método, e aí eu tenho uma grande pergunta para ti. Quer saber quais ativos da tua carteira, ativos que você investe hoje, que eu não teria de jeito nenhum? Se for o seu caso, eu quero te fazer um convite para conversar com um especialista aqui do Clube do Valor, para que ele entenda a sua carteira, entenda como você está investindo, te mostre pontos bons e também pontos de melhoria e faça uma indicação de alteração na composição dessa carteira, pois é claro, de te conhecer, enfim, conhecer melhor a tua situação como investidor. O que eu estou descrevendo aqui é a nossa sessão de diagnóstico personalizado de carteira. É uma sessão que eu consegui algumas vagas para fazer de forma gratuita para quem estiver assistindo esse vídeo e tiver acima de R$500 mil para investir. Então, para quem tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5, 10 milhões, fica o meu convite
para apertar nesse botão aqui e solicitar um relatório de diagnóstico personalizado da carteira. Para quem quiser seguir aqui no YouTube, aqui eu vou comentar sobre um vídeo, vou deixar o link de um vídeo, 5 ações muito baratas com alto dividend yield. Um grande abraço e até mais.